que o Senhor me disser, isto falarei. Este é o tema do nosso devocional de hoje e eu agradeço a Deus por você estar aqui mais uma vez, acompanhando aqui todos os dias esses devocionais. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu interesse pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que este seja um dia de muitas bênçãos na sua vida. Quero te convidar hoje para olharmos a Escritura em 1 Reis, capítulo 22, versículo 14. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Pois bem, antes de avançarmos aqui no nosso assunto, quero convidar você também para se inscrever aqui no nosso canal, seja ele no YouTube, no Facebook ou no Instagram, onde você estiver acompanhando, você possa curtir, compartilhar, se inscrever aí, seguir nossas páginas, para que estes assuntos também possam ir a mais pessoas, né? Deus te abençoe. Se você já é um inscrito, já segue aqui as nossas páginas, muito obrigado por isso, pelo apoio seu, pela sua força, e ore por nós. Nós estamos sempre orando por vocês. Na mensagem Deus Guarda a Sua Palavra, pregado no dia 20 de janeiro de 1957, parágrafo 138, ele diz: Micaías, sem dúvida, já sabia daquilo. Vamos lembrar aqui, se você não está muito por dentro desta passagem bíblica, Acabe chama Josafá para ir à peleja com ele, e Josafá pede a ele que queria consultar alguém para saber se podia ir ou não à peleja. Acabe prontamente, eu vou resumir bem aqui, propõe e diz para Josafá: olha, eu tenho aqui profetas, são homens de Deus, vamos consultar estes profetas. E aqueles profetas todos diziam em uma só voz que ele podia ir à peleja e que tudo daria certo. Mas aquilo estava um pouco fabricado demais, sabe? Era algo que não tocou no coração de Josafá. E Josafá sabia que toda coisa que ele fizesse sem o aval do Senhor seria fracasso, seria um insucesso. E também vamos usar isto para nós aqui hoje. Qualquer coisa que você intentar fazer sem primeiramente consultar a Deus, saiba que você está rumando para o fracasso. Eu gostaria de te aconselhar a primeiramente buscar a Deus em oração, então esperar que Deus te dirija. Porque primeiramente Ele lhe dirigirá somente através da sua palavra. Deus está obrigado para com a sua palavra e Ele nunca dirigirá você em algo que passa por cima das Escrituras. Lembre bem disso. Pois bem, então Josafá queria ouvir mais um. Ele ouviu aqueles tantos profetas, mas queria ouvir mais um. E Acabe disse: olha, eu tenho um aí, ele é profeta também, não está aqui com esses, não faz parte do grande grupo de profetas aqui da cidade, está lá isolado pelos campos lá. Se você quiser mandar chamar ele, eu mando, eu trago ele aqui, mas vou dizer uma coisa: olha, este homem só fala mal de mim, este homem só critica as nossas organizações, ele diz que estamos todos errados, olha, eu não gosto, eu odeio este homem. E Josafá disse: mas eu queria ouvi-lo, traga ele aqui. E quando Josafá, então, ouve a Micaías, ou melhor dizendo, o convite é feito para Micaías ir, Micaías estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Como assim estava ciente? Porque um homem que é um profeta de Deus, Deus nunca deixa ele às cegas. Ele está sempre sendo dirigido por Deus. Então, antes mesmo das coisas acontecerem, Deus já tinha preparado o coração daquele profeta para enfrentar estas coisas. Então, vamos tomar assim que um profeta está sempre um passo à frente. Deus nunca os deixa às cegas, mas está ali com eles. Deus sempre orientando os seus servos. O irmão Branham diz: o Senhor já havia dito o que era toda aquela reunião ali embaixo para ele. Então ele se levantou e assim ele disse: agora espere um minuto. Antes de você começar esse seu avivamento aí, sabe, esse seu reavivamento, eu vou te falar sobre o que dizer.
Porque cada um desses homens que falaram primeiro, desses muitos profetas de Acabe, eles falaram baseados numa conveniência, numa orientação de um superior. E é triste ver que a igreja muitas vezes tem sido dirigida por orientações humanas, não pela direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido enjaulado em muitos sistemas e tem restado apenas ali, então, uma coisa assim, desta maneira: olha, você só pode dizer o que eu quero que você diga. Assim estava a condição daqueles profetas. E quando eles foram encontrar Micaías, eles trataram de deixar isso bem claro para ele. Eu vou te falar sobre o que você tem que dizer, Micaías. Quer dizer, liberdade do Espírito não havia. Deus não pode falar com você sem ter falado comigo. Nós estamos aqui num grande número, nós concordamos que tem que ser assim, ponto final. Se você falar algo contrário a isso, está errado. Agora, todos os outros pregadores não pregam sobre essas coisas. Não fale nada contra os nossos erros. Há muitos sistemas hoje assim. Se há ali na igreja uma determinada prática esportiva, que a Bíblia às vezes até condena, que é algo ali enganoso, costumes e hábitos errados, ai daquele pastor se falar, porque todo o ajuntamento, toda a direção e coordenação daquela igreja irá contra ele. E isto por quê? Porque em um determinado momento eles romperam com a palavra de Deus e ficaram com conselhos dos homens. E os conselhos dos homens caminham conforme a conveniência. Se é conveniente pregar contra o pecado, prego. Se não é conveniente falar, porque pode espantar alguma pessoa, então eu deixo acontecer normalmente. E as pessoas são assim, infelizmente. Muitas religiões caminham desta maneira. Vou contar a você, por exemplo, um evento que ocorreu com pessoas conhecidas e pessoas que nos relataram isto e disseram: olha, eu vivia em uma determinada igreja e um dia levantei um assunto e preguei aquele assunto, trazendo dentro da Bíblia, era um assunto totalmente escriturístico, mostrei para eles este ponto e quando o culto terminou, houve alguém que levantou, veio e pôs dinheiro no meu bolso e diz assim: olha, você não pregue mais sobre isso aqui nesta igreja. E aquele companheiro contando isso disse: olha, eu estava tão fraco naquela época, eu aceitei aquele dinheiro e nunca mais falei daquele assunto. E vou dizer, isso não é um caso isolado, são casos que infelizmente acontecem muito, porém, eu creio que Deus tem ainda nesta nação muitos homens fiéis à Escritura. Homens que não se vendem, homens que, como Micaías, prosseguem dizendo a verdade, mesmo que custe caro para eles. Porque vamos ver assim, olha, não diga nada sobre isto, aquilo e aquilo outro, né? Veja, os outros pregadores não falam sobre isso, então você também não fale. Mas diga a mesma coisa que eles disseram. Seja conveniente com todos. Se você falar do mesmo jeito que nós daremos uma posição melhor para você. Olha que coisa suja. Esta é a política que às vezes invade, sabe, a igreja, invade certos segmentos religiosos, que nós não podemos andar nessa direção. Você tem uma direção de Deus e a direção de Deus te levará para as Escrituras. Ele diz assim: agora nós vamos dizer o que as Escrituras dizem. Ele diz: Micaías, os outros profetas profetizaram coisas boas para o nosso rei. E por outro lado, você sabe, ele é um homem nobre, né? Você deve dizer a mesma coisa que eles disseram, você deve profetizar o bem. Olha, não fale mal contra aquele homem, porque aquele homem tem um dízimo alto. Que coisa terrível. Eu creio que a igreja de Deus não caminha desta maneira, não anda desta maneira. Ela anda sobre a palavra. O nosso profeta nos deu um grande exemplo e disse: olha, mesmo que eu termine meu ministério tomando água e comendo bolacha de água e sal, mas eu estou compromissado com a palavra. Eu não posso pregar uma outra coisa a não ser a palavra. Então ele disse: como vive o meu Deus, direi somente o assim diz o Senhor. Agora, ficar com a palavra tem um custo. Você sabe disso. Há um preço altíssimo. Para Micaías custou um murro na sua boca. Se você ler a continuação deste capítulo aí, você verá isso custou a ele uma agressão no rosto, custou a ele uma prisão. Você vai ficar preso aqui
porque você não quer dizer o que os outros dizem. Sua palavra é áspera. Olha, se você está no erro, como Deus apoiará você no erro? Logicamente que a palavra virá com uma correção sobre você. Assim estava Acabe. Como poderia Micaías aprovar as ações dele se o grande profeta Elias já o havia condenado? Se Deus, usando o profeta maior Elias, já havia trazido uma sentença sobre ele, como poderia Micaías mudar aquilo? Para ser bonzinho, para ter um lugar na cadeira de destaque? Não, nenhum homem verdadeiro e sincero de Deus busca tais coisas. Eles são comprometidos com a verdade. Amém? Ele diz, Deus, dê-nos alguns Micaías, sabe, homens que permaneçam com a palavra. Pode que ele não tenha tido todas as coisas fantásticas que os outros tiveram. Pode que ele não tenha tido o grau que os outros tiveram, né? PhDs, bacharelados nisto, naquilo e naquilo outro. Ele pode não ter tido o padrão social dos demais, a mesma vestimenta, as etiquetas sociais como os demais. Pode que ele não tenha sido o grande doutor em divindade como os demais diante do povo, mas ele tinha a palavra. Ele não estava conveniente com ninguém, nenhum sistema humano. Nenhum verdadeiro servo de Deus está aqui para defender placas de igreja. Nós estamos para defender a palavra. Dizer às pessoas que elas precisam crer em Jesus Cristo e que Ele é o Salvador das suas almas. É isso que falta. Então ele diz, ele sabia que Deus guardaria a sua palavra como nós sabemos. Por que você continua indo à igreja? Porque você sabe que Deus guarda a sua palavra. Que ali, se ele prometeu que haveria uma cura, é porque esta cura existe e vai vir a você. Se ele prometeu que faria morada, São João 14, disse, olha, não se turbe o vosso coração, nós estamos aqui tranquilos, sabendo que esta é uma promessa real e que num dia desses qualquer nós subiremos a morar com ele neste glorioso lugar. Então ele diz, ele sabia que Deus guardaria a sua palavra, então ele diz, eu direi apenas o que Deus me disser para falar. Eu direi a mesma coisa que Deus disser. Custe o que custar, eu ficarei com aquilo que Deus disser. Se Deus prediz estes dias que virão, prediz estas coisas erradas, esta adoração descontrolada que estamos vendo hoje, sabe, da mulher, tirando ela do seu lugar, fazendo todas estas coisas aí, essas intercessões sendo feitas para homens, para santos que já partiram e coisas tais, coisas que não se encontra base na Bíblia para isso. Mas as Escrituras diz que seria desta maneira. A Bíblia diz que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo aconteceria também nos últimos dias. E eu condeno esta coisa na palavra de Deus e digo para você que está errado. Nada que está fora das Escrituras, fora do modelo de Deus, dará certo, por mais bem intencionado que seja. Por isso, fique com a palavra. Não importa quantas sensações você sinta, o quanto você possa pular ou gritar, ou o quanto você possa fazer isto ou aquilo outro. Se o Espírito de Deus não te guia a uma vida limpa e perfeita diante de Deus, condene estas coisas. Pode ter dons, pode ter manifestações, mas continua mentindo. Ei, continua enganando, continua comprando e não pagando, dando mau testemunho. Que adianta ir à noite e dizer que está cheio do Espírito Santo? Me diga, qual lógica há nisso? Não existe. Então, como pode isso ser obra do Espírito Santo? O Espírito Santo conduzirá você para a palavra de Deus. Nunca contrariando as Escrituras, mas dando amém a cada verdade da Bíblia. Se você quer saber mais disso, irmão, procure aí na tua cidade uma igreja que pregue a palavra de Deus como ela é. Eu oriento você aí, vá a um tabernáculo, sente, converse com o pastor, ele dirá a você, explicará a você estas coisas e mostrará o quanto é necessário que nós vivamos pelo modelo da palavra e não pelo modelo dos homens e das suas organizações. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente sábado. Vamos orar aqui. Amado e eterno Deus,
muito obrigado, Senhor, por mais este glorioso tempo que Tu nos concede. E, Senhor, lhe agradecemos por esta palavra, Senhor, e queremos também reafirmar isto, que há no nosso coração também este desejo de falar somente aquilo que Tu nos dirigir a falar. Que seja, ó Deus, esta o nosso lema de vida. Senhor, não nos deixe dizer coisas que ferem a Tua palavra, que entristece o Teu Espírito Santo, mas que possamos criar sempre, ó Deus, uma sintonia tão forte com a Tua palavra, que o Senhor se agrade das nossas ações, do nosso caminhar, do nosso andar, e que por onde passarmos possamos dar bom testemunho. Este é o meu desejo, a minha oração, que bênçãos, curas, milagres e maravilhas sejam, ó Deus, revertidos no lar dessas pessoas que nos acompanham, dessas pessoas que têm se inscrito em nossos canais. Senhor, visita cada lar, dando a eles o que eles necessitam. É o meu humilde desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.